Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia. E essa semana toda aqui, edições especiais diretamente da Expo Inter, uma das maiores feiras do Brasil e da América Latina, que acontece aqui no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio, na Grande Porto Alegre. Evento muito prestigiado, grande presença de público aqui, começou nesse sábado aqui, vai até o outro domingo, com uma presença maciça aqui de produtores rurais de todos os cantos aqui, não só no sul do país aqui, mas do Brasil inteiro, e também de países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, costumam vir a esse evento que é extremamente importante, reúne tecnologia de ponta aqui, tanto na agricultura quanto na pecuária. Temos exposições de máquinas agrícolas aqui, também exposições de animais. É um evento múltiplo, inclusive com a presença internacional, vários países com estandes aqui participando aqui, num pavilhão especificamente destinado a eles, pavilhão internacional da Expo Inter, maior feira agropecuária aqui da América Latina. E a gente está aqui com o canal Terra Viva apresentando nossa programação diretamente desse evento durante toda a semana. A gente está aqui até o final do evento com repórter, com apresentadores e com os programas aqui especiais aqui, como esse Agrimercado desta segunda-feira aqui, abrindo a sua primeira edição. Com um convidado especial aqui, Eduardo Martini, aqui, representando a John Deere, uma das principais empresas de máquinas agrícolas com tecnologia de ponta aqui no Brasil, empresa internacional, participando aqui do evento. A gente vai conversar sobre novidades tecnológicas para a agricultura brasileira e internacional. Tem muita coisa nova rolando pelo mundo aqui, temos agricultura de precisão, agricultura de tecnologia de ponta para o produtor rural produzir mais, com mais eficiência e com mais economia. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Martini para contar as novidades que estão trazendo aqui para a Expo Inter. Antes disso, vamos dar uma repassada geral aqui no que está acontecendo no mercado agrícola mundial, mercado agrícola aqui no Brasil. Muita novidade, muita agitação dos mercados desde a semana passada. Lembrando que a semana terminou, sexta-feira agora, com o anúncio de medidas tarifárias novas aqui da China contra produtos dos Estados Unidos, a intensificação da guerra comercial entre os dois países. No final do dia, o presidente Donald Trump ordenou também uma tarifa adicional sobre produtos chineses, ou seja, a coisa terminou muito mal a semana. Mas começa essa nova semana aqui com uma tendência de apaziguamento de ambas as partes aqui, com declarações no sentido de retomar negociações, tanto de chineses quanto americanos. Existe um clima um pouco mais ameno nesta segunda-feira, que a gente espera que continue, que frutifique. E com isso os mercados estão com um humor um pouco melhor nesta segunda-feira. Estamos aí vendo aqui o mercado financeiro aqui operando com o dólar em alta ainda, com o pé atrás, assim, isso bem refletido no comportamento do mercado. Bovespa operando com queda aqui, 0,8%, e o dólar sobe 0,6% a R$ 4,14. Essa é a cotação da moeda americana nesse início de tarde de segunda-feira. Lá fora, dólar index operando com alta, 0,3%, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, operando com alta. E petróleo com um comportamento misto. Em Nova York, o petróleo tipo WTI opera com alta de 0,4%. Petróleo tipo Brent, referência para o mercado internacional, negociado em Londres nesse momento aqui por 0,2% abaixo do fechamento de sexta-feira. Commodities agrícolas, Chicago com a soja um pouco mais bem-humorada nessa segunda-feira aqui, operando em alta, 0,9%. O comportamento do mercado na sexta-feira foi misto. Nós tivemos aqui, por um lado, um indicador que seria altista para os preços, que é a divulgação aqui de uma estimativa privada da empresa americana, a ProFarma, que fez uma excursão pelas regiões produtoras dos Estados Unidos, chegou à conclusão que a safra americana de soja desse ano é pequena. É bem menor que o ano passado, bem menor que vinha sendo previsto para esse ano, consequência daquilo que a gente tem comentado no programa aqui diariamente, uma safra muito prejudicada no seu início, durante os primeiros 3 meses, por muita chuva nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Alagamentos, inclusive, isso prejudicou a produtividade das lavouras, a qualidade das lavouras e também impediu que se finalizasse o próprio plantio. Não deu para completar tudo na hora certa, pelo menos. E isso resultou numa produção, segundo a Profarma, de apenas 95 milhões de toneladas, bem abaixo do previsto e bem abaixo do ano passado. O ano passado, comparado com o ano passado, são cerca de 28 milhões de toneladas a menos. Dá aqui quase um Mato Grosso a menos aqui na produção de soja dos Estados Unidos, para fazer uma equivalência.
E aí isso seria um fator de firmeza para o mercado, mas o preço acabou caindo na sexta aqui em função da intensificação da guerra comercial entre americanos e chineses. Coisa não ficou muito bonita na foto e os preços acabaram caindo. Hoje uma recuperação, exatamente refletindo agora mais diretamente essa quebra da safra americana, além do alívio das tensões que a gente está verificando em termos de guerra comercial nesta segunda-feira. Então soja opera em alta de 0,9%, o milho ao contrário ainda continua em queda, 0,2%, trigo também operando com a desvalorização de 0,4%, e o arroz, sim, o arroz subindo no mercado americano, arroz americano aqui negociado em Chicago, alta de 2,2%. Na Bolsa de Nova York, café sobe 1,9%, suco de laranja dispara 2,8%. Na outra ponta temos aqui o algodão caindo ainda refletindo bastante essa questão da guerra comercial Estados Unidos e China, ele é muito impactado nisso, na medida que os chineses praticamente saíram do mercado americano. Algodão caiu 1,5%, açúcar 0,1% abaixo e o cacau está praticamente estável, pelo menos por enquanto. O mercado está rodando, daqui a um pouco a gente dá mais uma atualizada. Então está aí o comportamento do mercado até esse momento. A gente vai em frente com as nossas notícias. O assunto do momento aqui é a questão da Amazônia, das queimadas, do desmatamento, com repercussão mundial. Reunião do G7 nesse final de semana aqui, anunciando aqui inclusive a alocação de uma verba de 20 milhões de euros aqui à disposição do Brasil para o combate aos incêndios. O mau humor continua aqui, ainda com bate-bocas aqui entre o presidente da França e o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver uma notícia agora que dá uma resenha do que está acontecendo com relação a essa questão da Amazônia. Acompanhe. Emmanuel Macron fez o anúncio depois de uma sessão que discutiu o clima e que contou com a ausência de Donald Trump. O líder francês destacou que o valor vai estar disponível imediatamente e que as chamas prejudicam os pulmões mais importantes do planeta, lembrando que elas afetam um território 2 vezes maior que a França. Macron também informou que o país vai fornecer ajuda militar no combate aos incêndios. Reconheceu que o interesse na Amazônia é parcialmente porque a França tem territórios com a floresta. A Amazônia inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, pertencentes à França. O presidente francês ainda se manifestou sobre Jair Bolsonaro, que comentou um post de um internauta com fotos das 2 primeiras damas, dizendo que o francês estava, entre aspas, com inveja, fecha aspas, do colega brasileiro. Bolsonaro respondeu ao simpatizante escrevendo, abre aspas, não humilha o cara, fecha aspas. Macron disse que os brasileiros, que são um povo ótimo, têm um pouco de vergonha de ver esse tipo de comportamento e que esperam um comportamento melhor. E o presidente Bolsonaro também comentou essa questão aqui, inclusive dessa questão do bate-boca com o presidente Macron e o que está acontecendo lá em termos de tensões internacionais referentes à Amazônia. Acompanhe. Será que alguém ajuda alguém, a não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Há tanto tempo. Eu apanho, na verdade, desde 1991. 28 anos que eu apanho. Será que eu não tenho nada que presta? Será que o povo apenas viu que eu presto alguma coisa? Não adianta fazer essa campanha pesada contra a minha pessoa, contra a minha família. Agora contra quem está do meu lado também, que está para estourar um problema aí. Problema não, uma falsa acusação, uma pessoa importante que está do meu lado. É o tempo todo assim. O tempo todo assim. Nós vamos ganhar essa batalha. Eu tenho dito, eu prefiro fazer 4 anos de um bom governo do que 8 de péssimo governo. Não estou preocupado com reeleição. O dia que me preocupar com reeleição, eu me transformo um cara igual os outros que me antecederam. E o presidente Bolsonaro também gestionando aqui recursos para o combate a esses incêndios na Amazônia, deve receber ajuda também do governo de Israel. É um contato aqui do presidente com o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Acompanha. A notícia foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Ele conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por telefone, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do filho Eduardo. Segundo Bolsonaro, Netanyahu reconheceu os esforços brasileiros para controlar os focos do incêndio e revelou que vai enviar aeronave com apoio especializado para colaborar nas operações.
Qual é o assunto desse negócio do Nordeste? A questão das queimadas continua repercutindo aqui, inclusive entre os governadores do Norte e do Nordeste aqui. Tem mais uma notícia sobre isso aqui, para a gente acompanhar mais de perto o que está acontecendo com todo essa celeuma aqui, essa polêmica envolvendo aqui a questão da Amazônia com repercussão nacional e internacional. Veja mais uma notícia sobre esse assunto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que a ordem é fazer uma investigação rigorosa para punir os responsáveis. A suspeita de que os incêndios começaram de maneira criminosa surgiu no estado do Pará, onde cerca de 70 pessoas das cidades de Altamira e Novo Progresso teriam trocado mensagens combinando de atear fogo na mata às margens da BR-163. A ação envolveria sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros e teria o objetivo de demonstrar apoio ao governo que discute o perdão de multas ambientais e mudanças na fiscalização feita pelo IBAMA. A polícia também vai investigar relatos de que um motociclista foi visto promovendo queimadas. A moto estaria identificada com o símbolo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, compartilhou a publicação do ministro do Meio Ambiente e também pediu a apuração rigorosa dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem, no Palácio da Alvorada, o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os dois não falaram com a imprensa na chegada. Na internet, Bolsonaro publicou uma foto em que aparece conversando pelo Viva Voz com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele diz que aceitou o envio por parte de Israel de uma aeronave especializada para ajudar no combate às queimadas. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países do G7, reunidos em uma cúpula no sul da França, concordaram em ajudar as nações sul-americanas afetadas pelos incêndios na Amazônia. Segundo Macron, a ajuda vai chegar o mais rápido possível. Enquanto o auxílio estrangeiro está a caminho, o combate às chamas se intensificou no fim de semana. Uma equipe de 30 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública embarcou ontem em Brasília em avião da FAB com destino a Porto Velho para reforçar os trabalhos na mata. Na edição extra do Diário Oficial deste domingo, o governo autorizou o envio das Forças Armadas para o Acre, Amazonas e Mato Grosso. Os estados de Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins já tinham pedido ajuda. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que conversou com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e concordaram em se unir para apoiar o Brasil no combate aos incêndios. Até o ator Leonardo DiCaprio se manifestou sobre o fogo na Amazônia. Ele tem uma fundação de defesa do meio ambiente, a Earth Alliance, e prometeu enviar 5 milhões de dólares para preservar comunidades indígenas e a biodiversidade na floresta. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo aqui. No próximo bloco vamos falar sobre tecnologia agrícola. Nós estamos recebendo aqui para esse bate-papo Eduardo Martini, que é gerente de vendas aqui da John Deere, uma das principais empresas mundiais de maquinaria agrícola. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Lembrando que a nossa edição de hoje, assim como toda essa semana, será diretamente da Expo Inter, na Grande Porto Alegre. Aqui é uma das maiores feiras de tecnologia agropecuária da América Latina. Começando aqui nesse final de semana, vai até o próximo final de semana, semana inteira aqui de muita exposição de máquinas, de animais também. E para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei aqui para uma conversa ao vivo aqui o gerente de vendas da John Deere, Eduardo Martini, está aqui com a gente contando o que está a John Deere trazendo para esse evento aqui em termos de tecnologia. Eduardo, muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Nós estamos aí em véspera de início, já praticamente iniciando aqui uma safra nova de grãos, Brasil lá fora, aqui uma expectativa muito grande aqui em termos de possibilidade de aumento, mais uma vez, da área de plantio de soja,
produtor, claro, esse ano está um pouquinho mais com o pé atrás aqui, porque tem muita novidade aqui, não muito boa ainda, que está acontecendo, mas por outro lado aqui tem uma expectativa muito boa de preços esse ano, em função da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China focando suas compras aqui no Brasil, então existe uma expectativa boa nesse sentido. E outra é que quebrou a safra americana de soja desse ano, milho também. Então o mundo vai precisar mais da América do Sul, mais do Brasil aqui, então é preciso produzir mais, preciso crescer e o produtor do Brasil está bem consciente disso. E aí a tecnologia tem que estar disponível para ele poder investir e produzir mais, com melhor qualidade, com mais economia. O que a John Deere está trazendo em termos de tecnologia esse ano aqui para o produtor rural brasileiro? Muito boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, obrigado a todos, obrigado pelo convite. E essa é uma importante feira para o agronegócio brasileiro. Além da importância do Estado, com 19 milhões de toneladas de soja produzida, safra recorde, também recebe muitos visitantes a nível nacional e a nível internacional também. Temos diversos países da América Latina onde produtores vêm para essa feira. E pensando nisso, a John Deere trouxe algumas inovações importantes. Uma delas é a S700, que é uma coletadeira automática, com muito foco em automação, onde ela faz ajustes automáticos a cada 3 minutos. Então faz leituras a cada 3 segundos, tem 2 câmeras que proporcionam a leitura do grão e com isso fazem ajustes automáticos. Para quê? Para proporcionar ao produtor, ao operador, maior facilidade, maior performance do equipamento e menores perdas de colheita. Também estamos trazendo uma plantadeira, que é uma grande revolução do sistema de plantio. Ela proporciona ao produtor fazer plantio até 16 km por hora, ou seja, o dobro da velocidade, gerando uma capacidade de plantio maior numa menor janela. Com isso, melhor também plantabilidade e melhor produtividade para o produtor. E olhando também a inovação em termos de pulverizadores, nós temos um sistema inteligente de bicos nos novos pulverizadores M4000 que permitem o gerenciamento da ponta de pulverização, ou seja, faz a compensação automática da velocidade bico a bico, também fazendo o desligamento e o controle do leque de aplicação. Isso faz com que tenha uma melhor qualidade de pulverização. Além disso, tem nesse pulverizador uma estação meteorológica móvel, onde a gente consegue ver o microclima daquele ambiente de pulverização. Está tudo num ambiente que a gente chama de agricultura 4.0, né? Ou seja, todo um conjunto, todo um conceito novo para trazer aqui mais eficiência para a agricultura e para o produtor ter um manejo melhor. Tem um ponto que sempre me interessou nesses sistemas mais avançados em termos de tecnologia, que é a questão da economia em termos de utilização de insumos, por exemplo, ou seja, a coisa pode ser feita especificamente no local onde está faltando algum nutriente, alguma coisa, evitando, por exemplo, o esbanjamento de uso de insumos na lavoura inteira. E isso possibilita uma economia fantástica, né? Exatamente, Silmar. Então, hoje, falando do ponto de vista de aplicação, hoje ao redor de 60% das aplicações são feitas fora do padrão. Se eu não tenho uso da tecnologia, eu não tenho uma qualidade de aplicação. Então, o que essa tecnologia faz? Você ter uma informação para melhor gestão e para melhor tomada de decisão. Então nós estamos falando que existe uma transformação da agricultura de precisão para uma agricultura de decisão com o uso dessa tecnologia. Além disso, a John Deere traz o nosso centro de operações que proporciona ao produtor ter a gestão dessas máquinas e também a gestão agronômica da propriedade. E esse centro de operações, ele pode ficar no escritório, pode ficar na palma da mão, para que o produtor tome a decisão correta daquela determinada aplicação. E isso através da conectividade rural. Hoje nós temos um desafio, né, que é levar a internet ao campo, e a John Deere traz uma solução através de um projeto de conectividade rural. E essa solução ela já está disponível para o produtor adquirir. Já temos produtores aqui do Rio Grande do Sul utilizando esse nível de tecnologia, esse nível de telemetria das máquinas.
Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta a conversar com o Eduardo Martini daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferidinha como é que está o mercado no interior do país, aqui, os principais commodities, soja e milho principalmente. Vamos ver a soja aqui. Soja operando com a relativa estabilidade nesta segunda-feira. Porto de Paranaguá, R$ 88,50 por saca, preço está estável. Passo Fundo, Cascavel, Rondonópolis, Sorriso também operando com estabilidade, pelo menos por enquanto, o mercado está rodando ainda. Rio Verde e Goiás, uma alteração positiva aqui, 1,3%. Dourados, Mato Grosso do Sul, alta de 0,7%. Uberlândia, Barreiras e Balsas, sem alterações por enquanto. Milho em Paranaguá, alta de 1,4%, R$ 36,50 por saca de 60 quilos. Praças do interior aqui, estabilidade em Campinas, Cascavel, Sorriso, Rondonópolis, Rio Verde. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, aqui com um aumento forte aqui de 3,8%. E estabilidade em Uberlândia e Erechim. Uberlândia no Triângulo Mineiro, Erechim no norte do Rio Grande do Sul, onde o mercado opera com R$ 38,00 por saca de 60 quilos. Preços estáveis, mas preços muito ainda aquecidos no termos de milho aqui. São preços relativamente bons para o produtor esse ano, que deve ser estimulante também em termos de plantio, especialmente para a segunda safra. Mas voltando a conversar aqui com o Eduardo Martini, gerente de venda da John Deere. A John Deere tem um centro de operações que interliga praticamente o produtor com outros integrantes aqui da cadeia do setor aqui em termos de tecnologia. E o Eduardo vai explicar para a gente como é que funciona esse centro de operações da John Deere, que é muito reputado aqui no mercado. Bom, esse centro de operações ele funciona como um ecossistema que integra a máquina ao produtor e uma inteligência de dados que proporciona ao produtor uma maior capacidade de tomada de decisão. Além disso, temos parceiros, temos empresas que desenvolvem soluções para os produtores que podem ser como aplicativos que nós temos nos celulares, ir agregando essas soluções ao produtor. Então isso é muito positivo. É uma integração de vários aplicativos diferentes. Exatamente. É realmente um ecossistema de tecnologia que, com o uso da conectividade rural e o uso da máquina como com a captura de dados da lavoura, tanto dados agronômicos quanto dados de operações da máquina, proporciona ao produtor redução de custos operacionais e também aumento de produtividade. Perfeito. Bom, a John Deere atua em todo o território nacional, né? Vocês estão... Está sediada agora a John Deere onde? É em São Paulo, né? Interior de São Paulo. Nós temos duas fábricas no Rio Grande do Sul, uma em Horizontina e outra em Montenegro. Temos o escritório regional que fica em São Paulo, em Indaiatuba. Temos o centro de distribuição de peças que fica em Campinas, pela logística, temos uma boa logística, uma outra fábrica de construção em Indaiatuba e uma fábrica de colhedoras de cana e pulverizadores que fica em Catalão, Goiás. Perfeito. Sede administrativa agora tem em Indaiatuba, em São Paulo. A sede administrativa está em Indaiatuba e as fábricas espalhadas pelo Brasil. Perfeito. Para finalizar, Eduardo, qual é a expectativa de vocês com relação à próxima safra aí? Estão apostando aqui em aumento de área de novo? Como é que está a expectativa da John Deere para o próximo ano? Então, o produtor brasileiro ele teve safra recorde, foram 240 milhões de toneladas colhidas e, obviamente, ele vai continuar investindo em aumento de produtividade e também em expansão de área. Isso é o que a gente acredita, que a gente espera para o próximo ano. O cenário para o Brasil está positivo em relação, que você comentou, Silval, em relação aos preços das commodities reagindo fortemente. Então, a expectativa é muito positiva para a próxima safra. Muito bem, esperamos que o produtor compartilhe com isso. Realmente o Brasil está precisando de uma safra grande aqui, porque a demanda vai acontecer. Isso a gente tem certeza, em função até da quebra da safra dos Estados Unidos. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta segunda-feira, aqui diretamente da Expo Inter, aqui na Grande Porto Alegre. Eu agradeço aqui a participação do Eduardo Martini, da John Deere, para esse bate-papo nessa edição inicial aqui do Agrimercado, diretamente da Expo Inter. Boa tarde a todos, uma boa feira para quem está aqui e até a nossa próxima edição, que é amanhã.